Você tentou de tudo. Você orou, buscou respostas, fez o seu melhor esforço, mas nada parece se mover. A incerteza te sobrecarrega, as dúvidas começam a crescer e o medo sussurra no seu ouvido. E se Deus não responder? Mas escute isto, Deus não te esqueceu. Ele já está operando, mesmo no que você não pode ver. A fé não se trata de ver primeiro e depois crer, mas de confiar antes de ver. Jesus nos ensinou que a entrega total a Deus não é um ato de fraqueza, mas a chave que abre as portas do milagre. Quando tentamos controlar tudo, nos enchemos de ansiedade, mas quando aprendemos a soltar e confiar, experimentamos a paz que só Deus pode dar. Hoje, Deus te faz um convite. Solte o fardo, renda suas preocupações e descanse em sua fidelidade. Esta não é apenas uma mensagem de esperança, mas um caminho para transformar sua fé e fortalecer seu espírito em meio a qualquer tempestade. Cada palavra que você ouvir neste roteiro foi desenhada para te lembrar de uma verdade fundamental. Deus nunca deixou de trabalhar a seu favor. Antes de começar, quero que declares em voz alta: Senhor, hoje entrego tudo em tuas mãos. Confio que estás operando em minha vida, mesmo quando não vejo. Que essa declaração seja o primeiro passo para uma fé mais profunda e uma confiança inabalável. Vamos juntos descobrir como Deus já está transformando sua história. Número 1. O chamado para a entrega total. Imagine que você está no meio de uma tempestade, o vento sopra forte, a chuva cai sem piedade e o caminho que você tinha à sua frente ficou turvo. Você não consegue ver claramente. Tudo parece confuso, incerto e o medo começa a tomar conta de você. Nesse momento há duas opções: continuar lutando com suas próprias forças, tentando encontrar um rumo por si mesmo, ou parar, fechar os olhos e confiar que Deus tem um plano, mesmo que agora você não o entenda. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de bem-estar e não de calamidade, para dar um futuro e uma esperança. Quantas vezes tentamos controlar cada detalhe de nossa vida? Nos agarramos às nossas próprias ideias, estratégias e caminhos, acreditando que, se simplesmente fizermos mais, planejarmos melhor ou nos esforçarmos o suficiente, tudo sairá como esperamos. Mas o que acontece quando nada resulta como imaginamos? Quando, apesar de todo o nosso esforço, continuamos nos sentindo perdidos, frustrados e exaustos? A verdade é que o controle é uma ilusão. Acreditamos que podemos administrar tudo, mas a vida nos demonstra constantemente que há circunstâncias além do nosso poder. Deus, por outro lado, nos convida a algo radicalmente diferente: soltar o controle e confiar que os seus planos são muito melhores que os nossos. Pense em uma criança pequena tentando montar um quebra-cabeça. Do seu ponto de vista, as peças parecem não se encaixar, ela se frustra e quer desistir. Mas seu pai, que vê o quadro completo, sabe exatamente onde cada peça se encaixa e a orienta com paciência. Assim é Deus conosco. Ele vê o que nós não podemos ver. O que hoje parece um caos sem sentido, em suas mãos faz parte de um desenho perfeito. Entregar a nossa vida a Deus não significa cruzar os braços e esperar sem fazer nada. É um ato ativo de fé. É decidir, dia após dia, confiar que a sua vontade é boa, mesmo que no momento não a compreendamos. É render as nossas preocupações, os nossos medos e os nossos planos, acreditando que Ele tem algo melhor preparado. Mas isso nem sempre é fácil. A incerteza nos assusta. Queremos respostas imediatas. Queremos ver a saída antes de dar o primeiro passo. No entanto, Deus não nos chama a caminhar por vista, mas por fé. A entrega total significa soltar a necessidade de ter todas as respostas e descansar na certeza de que Deus já está operando, mesmo no invisível. Olhe a história de Abraão.
Deus lhe pediu que deixasse sua terra, seu lar e tudo o que conhecia para ir a um lugar que nem sequer havia lhe revelado ainda. Você se imagina recebendo esse chamado? Vai, mas ainda não direi para onde. Humanamente, isso soa irracional. Mas Abraão confiou e Deus o abençoou de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. Hoje, Deus nos faz o mesmo convite. Não precisamos conhecer cada detalhe do nosso futuro para confiar que ele está em suas mãos. O que precisamos é nos entregar com um coração disposto e dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Se hoje você se sente preso na incerteza, se o medo encheu seu coração e você sente que não aguenta mais, convido você a fazer um exercício. Feche os olhos por um momento e visualize que você carrega uma mochila pesada. Essa mochila representa as suas preocupações, os seus medos, suas inseguranças. Agora imagine que você a coloca aos pés de Jesus. Ele olha para você com amor, sorri e diz: deixe-a aqui, eu cuidarei de tudo. Quando você entende que Deus tem um plano perfeito para você, quando realmente confia que os seus caminhos são mais altos que os seus, a paz substitui o temor, a esperança vence o desespero e seu coração se enche de segurança. Hoje, Deus te diz: entregue-me tudo. Confie em mim, mesmo quando tudo parecer impossível, eu já estou operando. Número 2. Reconhecendo o Deus do impossível. Você chegou ao limite das suas forças. Você tentou de tudo, buscou soluções, lutou com tudo o que tem. Mas a montanha à sua frente não se move, parece impossível. E nesse momento, quando tudo parece perdido, uma pergunta ressoa no seu coração. Realmente confio que Deus pode fazer o impossível? Porque nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Quantas vezes já estivemos diante de situações onde a lógica nos diz que não há saída? Um problema financeiro que parece não ter solução, uma doença que desafia todo diagnóstico, uma porta que simplesmente não se abre. Nossa mente nos diz que já não há nada a fazer. Mas Deus, em seu infinito poder, nos lembra que nossas limitações não são as dele. Lembramos de Maria, uma jovem virgem a quem o anjo Gabriel anunciou que conceberia o Salvador do mundo. Humanamente impossível, cientificamente impossível, mas para Deus era apenas o começo de seu plano perfeito. O que para nós é um muro, para Ele é apenas uma oportunidade para demonstrar sua glória. Deus não está limitado pelas nossas circunstâncias. Não está restringido por nossas lógicas, nossas matemáticas ou nossas probabilidades. Ele criou o universo com sua palavra. Fez com que o mar se abrisse para que seu povo passasse em terra firme. Derrubou muros com o som de trombetas. Ressuscitou mortos com uma ordem. Seu poder transcende tudo o que conhecemos. E, no entanto, muitas vezes vivemos como se nossas dificuldades fossem grandes demais para Ele. Mas aqui está a pergunta-chave. Realmente acreditamos que Deus é capaz? Não apenas de fazer o impossível na Bíblia ou na vida de outros, mas em nossa própria história. Porque a fé não se trata de reconhecer que Deus pode fazê-lo, mas de viver com a certeza de que Ele já está operando, mesmo quando ainda não vemos. O problema é que muitas vezes olhamos mais para as nossas circunstâncias do que para Deus. É como Pedro quando caminhou sobre as águas. Enquanto ele mantinha o olhar em Jesus, o impossível se tornava realidade. Mas quando se concentrou na tempestade, no vento, nas ondas, começou a afundar. Não foi a água que o venceu, mas a sua falta de fé. E isso mesmo nos acontece. Cada vez que dizemos, isso não tem solução, não há como isso mudar, isso é impossível, estamos escolhendo acreditar na tempestade em vez do poder de Deus. Mas, se mudarmos nossa perspectiva, se escolhermos ver as dificuldades como oportunidades para que Deus faça o que somente Ele pode fazer, então algo dentro de nós começa a se transformar.
Entregar-se ao poder de Deus não significa ficar de braços cruzados esperando um milagre. Significa confiar enquanto seguimos caminhando. Significa orar sem cessar, crer sem duvidar e agir com a certeza de que Deus fará sua obra no tempo perfeito. Talvez hoje você esteja naquele ponto em que tudo parece impossível. Talvez esteja à beira de desistir porque não vê uma saída. Mas Deus quer te lembrar que Ele continua no controle, que o que hoje parece um beco sem saída é apenas o início de um testemunho poderoso. Feche os olhos por um momento. Imagine que você está segurando em suas mãos aquela preocupação que te angustia, aquela batalha que você tem enfrentado. Agora visualize que você a entrega a Deus, que em suas mãos tudo muda, tudo se transforma. Porque o Deus que fez os muros de Jericó caírem, o Deus que tirou água de uma rocha, o Deus que abriu mares e ressuscitou mortos, é o mesmo Deus que está contigo hoje. E o impossível em suas mãos é apenas o início de um milagre. Número 3. A fé que move montanhas. Imagine-se parado diante de uma montanha gigantesca. Seu tamanho te sobrecarrega, sua altura parece inalcançável, e você não vê maneira de atravessá-la. Essa montanha representa o problema que você enfrenta hoje. Talvez seja uma crise financeira que você não sabe como resolver, uma doença que parece incurável, um relacionamento rompido que você acredita não ter solução. Tudo na sua lógica te diz que essa montanha é grande demais, pesada demais, impossível de mover. Mas Deus te diz algo diferente. Se você tem fé e não duvida, essa montanha se moverá. Marcos 11:22 nos deixa uma promessa clara. Se realmente acreditarmos, sem duvidar em nosso coração, o que pedirmos em oração será feito. E aqui está a chave. Não se trata de um desejo superficial, nem de um pensamento positivo vazio. Trata-se de uma fé autêntica, uma fé que não hesita, uma fé que age. A fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus pode fazê-lo, mas viver como se já o estivesse fazendo. É falar com convicção, caminhar com confiança, tomar decisões sabendo que Deus já está operando. A fé que move montanhas não fica nas palavras, traduz-se em ações. Muitos de nós oramos pedindo milagres, mas no fundo continuamos duvidando. Dizemos que acreditamos, mas nosso coração ainda está preso no temor. E a dúvida é como um freio para a fé. Jesus foi claro. Quando orares, acredita que já o recebeste. Não amanhã, não no futuro, mas agora. A fé não é esperar até ver o milagre. A fé é viver com a certeza de que já está a caminho. Agora, pensemos nas montanhas que enfrentamos. Há pessoas que viram um diagnóstico mortal se transformar em uma cura inexplicável. Famílias que estavam à beira do colapso e viram restauração quando confiaram em Deus. Pessoas que enfrentaram situações impossíveis e, pela fé, viram como Deus abria caminhos onde não havia. O que fez a diferença? Não foi o esforço humano, não foi a lógica, mas a fé ativa. Mas há algo importante. A fé não significa ficarmos de braços cruzados. Não é apenas esperar que Deus faça tudo sem que nós demos passos. Imagine que Deus te promete que receberás um emprego, mas você não envia uma única solicitação. Ou que você acredita que sua família será restaurada, mas continua agindo com rancor e ressentimento. A fé sem ação está morta. Se você acredita que Deus moverá sua montanha, comece a caminhar nessa direção. Comece a orar como se já estivesse feito. Comece a falar como se o milagre já estivesse em andamento. Pense em Davi quando enfrentou Golias. Ele não apenas acreditou que Deus o ajudaria, mas pegou uma funda, recolheu 5 pedras e correu em direção ao gigante. Ele não esperou ver um milagre antes de agir. Sua fé o levou a se mover primeiro. E Deus fez o impossível. A fé que move montanhas exige que você também se mova. Hoje, Deus te pergunta: qual é a montanha que você precisa mover? Que impossível você está enfrentando? Não continue vendo o problema. Não continue medindo a altura da montanha.
Meça o poder de Deus. Ele é maior, mais forte, mais poderoso do que qualquer obstáculo. Feche os olhos por um momento. Visualize aquela montanha que você viu como um impedimento em sua vida. Agora, imagine como Deus, com seu poder, a derruba, a transforma em um caminho desobstruído, em uma vitória completa. Você não está sozinho nisso. Você não precisa fazê-lo com suas forças. Só precisa acreditar. A fé que move montanhas não é apenas para alguns poucos, é para você, é para hoje. Deus já está operando. Só acredite e haja com essa fé. Número 5. O poder de soltar o controle. Vivemos num mundo que nos diz que devemos ter tudo sob controle. Planos, estratégias, decisões calculadas. Acreditamos que se nos organizarmos bem, se analisarmos cada possibilidade, se prepararmos cada detalhe, nada pode dar errado. Mas o que acontece quando as coisas não saem como esperávamos? Quando a vida nos surpreende com algo que não podemos lidar? A frustração, a ansiedade e o medo aparecem. Nos agarramos ainda mais ao controle, tentando forçar os resultados, mas no processo ficamos exaustos. Nos desgastamos porque estamos lutando uma batalha que nunca nos correspondeu. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5. Este versículo nos dá uma chave profunda. Confiar em Deus de todo o coração e deixar de nos apoiar na nossa própria prudência. Isso significa que há algo dentro de nós que sempre quer tomar o controle, que quer fazer as coisas à sua maneira. Mas Deus nos convida a soltar esse peso e permitir que Ele guie o nosso caminho. Soltar o controle não é fácil. Nos ensinaram que depender de alguém mais é sinal de fraqueza. Que se queremos algo, temos que consegui-lo por nós mesmos. Mas Deus opera de uma maneira diferente. Ele não quer que carreguemos o fardo sozinhos. Nos diz para confiarmos, para deixarmos de tentar resolver tudo com as nossas próprias forças. E quando o fazemos, quando soltamos o controle, encontramos algo que o mundo não pode nos dar: paz. Imagine que você está segurando uma corda com todas as suas forças. Ela é pesada, tensa, e quanto mais você tenta puxá-la, mais se cansa. Agora imagine que você decide soltá-la. O que sente? Liberdade, leveza, descanso. Assim é quando soltamos o controle e deixamos que Deus faça o que somente Ele pode fazer. Quando tentamos controlar tudo, nossa visão se torna limitada. Só vemos o que está diante de nós, o que nossa mente pode calcular. Mas Deus vê além. Ele conhece o futuro, conhece o propósito de cada situação, sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nos apegamos a coisas que acreditamos serem o melhor para nossas vidas, sem perceber que Deus tem algo ainda maior. Pense em Abraão. Deus lhe prometeu que teria descendência, mas ao ver que os anos passavam e a promessa não se cumpria, ele tentou ajudar a Deus, tomando o assunto em suas próprias mãos. O resultado foi caos, confusão e sofrimento. Só foi quando Abraão decidiu confiar completamente em Deus que a promessa se cumpriu no momento perfeito. E isso nos acontece. Ficamos impacientes, queremos que as coisas aconteçam no nosso ritmo, queremos que Deus faça a sua vontade, mas segundo o nosso tempo e nossas condições. No entanto, a fé não é controlar o processo, a fé é confiar no processo de Deus. A pergunta é: o que é aquilo que hoje você precisa soltar? O que é aquilo que você tem tentado controlar com as suas próprias forças? Talvez seja um problema na sua família, talvez seja uma situação no seu trabalho, um relacionamento, um sonho que parece demorar demais para se realizar. Você tentou lidar com isso à sua maneira, mas só te deixou exausto. Deus te diz hoje: deixa isso comigo, confia em mim. Eu endireitarei os teus caminhos. Feche os olhos por um momento. Pense naquilo que você tem tentado controlar. Agora, visualize que você o coloca nas mãos de Deus. Sinta o alívio, sinta a paz.
Porque soltar o controle não é perder, é ganhar. É abrir espaço para que Deus faça o que você não pode fazer. Quando decidimos confiar em Deus, ao invés de nos apoiarmos na nossa própria prudência, experimentamos a liberdade que só Ele pode dar. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que nunca estaremos sozinhos. Deus já traçou o caminho. Sua vontade é boa, agradável e perfeita. E quando você deixa de tentar controlar tudo, quando decide soltar essa corda, descobre que os planos dele são muito melhores que os seus. Solte, confie. Deus já está operando. Número 6. Paz em meio ao caos. O mundo ao seu redor está em caos. Notícias alarmantes, problemas pessoais, preocupações que não te deixam dormir. Parece que tudo está desmoronando e não há um lugar seguro para encontrar descanso. Você tenta se manter firme, mas o barulho da vida te sobrecarrega, a ansiedade cresce e o medo começa a encher seu coração. Você se pergunta, como encontrar paz em meio a tanto caos? É possível estar em calma quando tudo parece fora de controle? A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. João 14, 27. Essas palavras de Jesus foram ditas em um momento crucial. Ele sabia que seus discípulos estavam prestes a enfrentar a maior crise de suas vidas. Jesus partiria, a incerteza os envolveria e o medo tentaria paralisá-los. Mas, em meio a tudo isso, Jesus não prometeu a ausência de problemas. Ele prometeu paz. E aqui está a chave. A paz que Jesus dá não é como a que o mundo oferece. A paz do mundo depende das circunstâncias. Se tudo vai bem, há paz. Mas se algo sai errado, a paz se desvanece. É uma paz frágil, temporária, instável. Em contrapartida, a paz de Jesus é diferente. É inabalável, permanente e não depende do que está acontecendo lá fora, mas de quem está dentro de você. Pense em uma tempestade. A chuva cai com força, o vento sacode tudo em seu caminho, os trovões ressoam no céu. É um panorama aterrador. Mas se dentro de uma casa há uma lareira acesa, uma cadeira confortável e um lugar seguro, a tempestade pode rugir lá fora, mas dentro há calma. Assim é a paz de Deus. Não significa que a tempestade desaparecerá de imediato, mas significa que dentro do seu coração há um refúgio que o caos não pode tocar. Mas aqui está a pergunta-chave. Como se obtém essa paz? Primeiro, você deve decidir recebê-la. Jesus já a deixou para você, mas é preciso aceitá-la. Não se trata de apenas sentir paz, mas de escolher viver nela. Muitas vezes nos deixamos arrastar pela ansiedade porque acreditamos que as circunstâncias têm mais poder do que a promessa de Deus. Mas ele disse claramente, não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, você tem autoridade sobre o que permite entrar em sua mente e em seu espírito. Pode escolher alimentar o medo ou decidir se ancorar na paz que Deus já te concedeu. Segundo, a paz se cultiva na presença de Deus. Você não pode esperar ter calma se todo o seu foco está no caos. O que você consome, o que pensa, o que declara, influencia a paz que experimenta. Se tudo o que você vê e ouve são más notícias, se passa o dia enchendo a mente de preocupações, é natural que a ansiedade tome conta. Mas se você decide reservar um tempo para estar com Deus, se medita em sua palavra, se o busca em oração, então seu espírito se fortalecerá e sua paz começará a governar o seu coração. Terceiro, a paz se ativa na confiança. A ansiedade é produto do medo do futuro, da incerteza, de querer controlar o que não podemos. Mas quando confiamos em Deus, deixamos de nos apegar ao que não entendemos e descansamos em sua vontade. A fé e a paz andam de mãos dadas. Quanto mais você confia em Deus, mais paz terá. Talvez hoje você sinta que o caos é grande demais, que seu coração está inquieto, que não sabe como seguir em frente. Mas ouça isto.
A paz de Jesus é mais forte que qualquer tempestade. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, sua paz está disponível para você agora mesmo. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Imagine que você está em uma barca em meio a uma tempestade. O vento sacode tudo ao seu redor. As ondas são fortes e parece que a barca vai afundar. Mas agora, olhe para Jesus na barca com você. Ele não está desesperado. Não está preocupado. Com uma única palavra, ele pode acalmar o mar. E agora, ele te olha e te diz: não tenha medo, estou contigo. Essa é a paz que Deus quer te dar hoje. Uma paz que não depende do que você vê, mas de quem está contigo. Uma paz que não se quebra com a adversidade, mas que cresce na confiança. Uma paz que não é do mundo, mas que vem diretamente do coração de Deus. Hoje você tem duas opções: continuar permitindo que o medo governe seu coração ou escolher confiar em Deus e receber sua paz. A tempestade pode continuar lá fora, mas dentro de você pode haver calma. Decida hoje viver na paz que Jesus te deixou. Não se turbe o teu coração. Não tenha medo. Deus já está operando. Número 7. Enquanto você espera, Ele opera. Esperar é difícil. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, portas que se abram no momento exato em que as tocamos. Mas a realidade é que Deus nem sempre responde no nosso tempo, mas no seu tempo perfeito. E esse tempo, embora muitas vezes pareça um atraso, nunca é uma demora. Deus nunca chega tarde. Ele já está operando, mesmo quando não o vemos. Desde tempos antigos, não se ouviu nem se viu tal poder que opera para com aqueles que esperam no Senhor. Isaías 64, versículo 4. Há algo poderoso nesse versículo. Ele nos diz que Deus opera para aqueles que o esperam. Não diz que simplesmente observa, nem que está inativo. Ele está trabalhando, embora não o percebamos. E isso muda completamente a maneira como devemos ver a espera. Não é um tempo de inatividade, mas um tempo em que Deus está construindo algo que ainda não alcançamos a ver. Mas aqui vem o desafio. Esperar sem ver resultados imediatos é uma das maiores provas de fé. Nos custa confiar quando tudo continua igual, quando as portas continuam fechadas, quando nossas orações parecem não ter resposta. E nesses momentos, a dúvida nos sussurra ao ouvido: realmente Deus está fazendo algo? A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que tiveram que esperar em Deus. Abraão esperou décadas para ver o cumprimento da promessa de um filho. José passou anos na prisão antes de chegar ao propósito que Deus tinha para ele. David foi ungido como rei, mas teve que esperar anos antes de se sentar no trono. Todos eles viveram um processo, um tempo em que não parecia que nada estivesse acontecendo, mas Deus já estava operando. Isso é o que acontece também na sua vida. Talvez você sinta que está em um período de estagnação, que nada está mudando. Mas Deus não parou de trabalhar. Ele está preparando caminhos, alinhando situações, fortalecendo o seu caráter, moldando o seu coração. Porque Deus não se foca apenas em te dar a bênção, mas em te preparar para recebê-la. Imagine um agricultor que planta sementes. Ele sabe que mesmo que regue a terra, os frutos não aparecerão de imediato. Há um tempo de espera, um tempo em que parece que nada está acontecendo na superfície, mas debaixo da terra, a semente está fincando raízes. Isso é o que Deus faz com você. Enquanto você espera, Ele está fortalecendo as suas raízes, preparando-o para algo maior do que você imagina. Mas, o que podemos fazer enquanto esperamos? Primeiro, confiar na fidelidade de Deus. Lembrar que, se Ele prometeu algo, o cumprirá. Pode não ser no tempo que você espera, nem da maneira que imagina, mas Deus não falha. Seus planos sempre são melhores do que os nossos. Segundo, manter a oração e a comunhão com Ele. Muitas vezes, quando não vemos respostas, nos afastamos. Ficamos frustrados e deixamos de orar, deixamos de buscar a Deus.
Mas, nesses momentos, é quando mais precisamos estar perto dele. A oração não só traz respostas, mas também transforma o nosso coração enquanto esperamos. Terceiro, continuar caminhando na fé. A espera não significa ficar de braços cruzados. Significa continuar avançando, continuar fazendo o que Deus nos chamou a fazer, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. Fé não é apenas esperar pelo milagre, é continuar agindo com a certeza de que ele já está a caminho. Talvez hoje você se sinta frustrado porque leva muito tempo esperando por algo. Talvez uma resposta, uma oportunidade, uma cura, uma restauração, e parece que nada está acontecendo. Mas quero te lembrar de algo. Deus não te esqueceu. Feche os olhos por um momento. Visualize aquela promessa que você está esperando. Agora, imagine que Deus a tem em suas mãos, trabalhando nela, lapidando-a, preparando-a para te entregar no tempo perfeito. Ele já está operando. Mesmo que você não o veja, mesmo que não compreenda, mesmo que pareça que tudo continua igual, porque a espera em Deus nunca é em vão. Cada dia que passa te aproxima mais do que Ele preparou. Não é um atraso, é uma preparação. Então, continue confiando, continue acreditando. Enquanto você espera, Ele opera. Número 8. Os tempos perfeitos de Deus. Às vezes, sentimos que a vida se move devagar demais. Oramos, pedimos, esperamos e parece que Deus guarda silêncio. Olhamos ao nosso redor e vemos outros avançando, realizando seus sonhos, recebendo suas respostas, enquanto nós continuamos no mesmo lugar. Perguntamo-nos: Deus, por que demora tanto? Mas a verdade é que Deus não se atrasa. Ele opera em seu tempo perfeito. Tudo tem o seu tempo e todo o propósito debaixo do céu tem a sua hora. Eclesiastes 3:11. Esse versículo nos lembra de algo poderoso. Deus tem um calendário divino. Há um tempo para tudo. Um tempo para semear e um tempo para colher. Um tempo para avançar e um tempo para esperar. Um tempo para chorar e um tempo para rir. Nada acontece antes nem depois do que Deus determinou. O problema é que nós queremos as coisas agora. Queremos ver resultados imediatos. Queremos que as promessas de Deus se cumpram de imediato. Mas se nos antecipamos ao seu tempo, podemos perder o que Ele realmente tinha preparado para nós. A espera não é um castigo, é uma preparação. Veja o que acontece na natureza. Uma árvore não dá fruto num único dia. Primeiro, sua semente é plantada na terra. Depois, passa um tempo na escuridão, crescendo no invisível. Suas raízes se fortalecem antes que a primeira folha brote. E quando finalmente cresce, dá frutos no momento exato. Assim é o tempo de Deus em nossa vida. Talvez hoje você sinta que está em uma temporada de espera. Mas isso não significa que Deus não esteja fazendo nada. Ele está trabalhando em seu caráter, preparando-o, fortalecendo suas raízes espirituais. O que agora parece um atraso, na verdade, é uma proteção, um processo necessário para que, quando chegar o momento, você esteja pronto para receber o que Ele preparou. Pense em José. Deus lhe deu um sonho no qual ele governaria, mas passou anos sendo escravo e depois prisioneiro antes que esse sonho se cumprisse. Deus não se equivocou. Em cada passo, José estava sendo preparado para a grandeza que viria depois. O mesmo ocorreu com Davi. Foi ungido como rei, mas passou anos no deserto, fugindo de Saul. Deus não se equivocou. Cada batalha que enfrentou o preparou para reinar com sabedoria. O mesmo acontece com você. Se Deus ainda não te deu o que esperas, é porque está preparando algo melhor. Seu tempo é perfeito, e aqui vem o desafio: confiar em seu tempo sem desesperar. A ansiedade nos leva a querer acelerar o processo, mas a fé nos convida a descansar na segurança de que Deus sabe o que está fazendo. Quando confiamos em seu tempo, nos libertamos da angústia do imediato e aprendemos a viver em paz, sabendo que o melhor está por vir. Talvez hoje você esteja frustrado porque sente que nada avança.
Mas quero te lembrar de algo. Deus não esqueceu a sua oração. Ele está operando, mesmo que você não o veja. Não se desespere, não se compare com outros. Não acredite na mentira de que Deus te deixou para trás. O plano dele para você continua em marcha. Feche os olhos por um momento. Imagine que sua vida é um grande tapeçário, uma obra de arte que Deus está tecendo. Da sua perspectiva, você só vê fios emaranhados, nós, cores que parecem não se encaixar. Mas lá de cima, Deus vê a imagem completa. Cada fio, cada espera, cada atraso tem um propósito. O tempo de Deus não é lento nem rápido, é exato. E quando chegar o momento, o que você tem esperado se manifestará de uma maneira que superará todas as suas expectativas. Não desista. Deus nunca se equivoca com seu tempo. Continue confiando, continue acreditando, continue caminhando com fé, porque no tempo perfeito de Deus, tudo se alinha. Número 9. Vitória no vale. Você está no vale. Tudo ao seu redor parece escuro, incerto. Você não vê saída, não encontra respostas. O silêncio de Deus pesa, o medo cresce, a dúvida sussurra ao ouvido. Não há esperança, não há solução. Mas em meio a esse vale, no lugar onde parece que tudo acabou, Deus continua lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23:4. O vale representa aqueles momentos da vida em que tudo parece vacilar. Pode ser um diagnóstico inesperado, uma perda dolorosa, uma crise que parece não ter fim. Todos, em algum momento, passamos por isso. Mas há uma diferença fundamental entre caminhar sozinho no vale e caminhar com Deus. Davi, o autor deste salmo, entendeu algo profundo. O vale não é o fim do caminho. Não é um túmulo, é um processo. E o mais importante, Deus está presente mesmo ali. Veja as palavras deste versículo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não diz que o vale desaparecerá de imediato, nem que nunca o atravessaremos. Diz que mesmo em meio à sombra, há uma presença que nos sustenta. A chave para vencer no vale não está em evitá-lo, mas em confiar em quem caminha com você nele. Pense na vara e no cajado. A vara na mão do pastor é um símbolo de proteção. É a arma com que ele defende suas ovelhas dos predadores. Deus luta por você, mesmo quando você não o vê. Nada pode te tocar sem o seu consentimento. E o cajado, aquele bastão curvado que os pastores usam, é símbolo de direção. Quando a ovelha se desvia, o pastor a guia de volta ao caminho. Deus não permite que você vague na escuridão. Ele te dirige, mesmo quando o caminho parece incerto. Mas aqui está a parte mais difícil. O vale nos faz sentir sozinhos. A escuridão nos faz acreditar que Deus se foi, que nos abandonou. Mas isso é uma mentira do inimigo. Deus nunca abandona seus filhos, nunca te deixa no vale para que você se perca. Ele te leva ali para fortalecer sua fé, para mostrar o seu poder, para te ensinar a depender completamente dele. Veja a história de José. Ele foi vendido como escravo, traído, injustamente preso. Durante anos, pareceu que sua vida não tinha propósito, mas Deus estava com ele. Tudo o que José viveu fez parte de um plano maior, um processo necessário para prepará-lo para a vitória. Quando o tempo de Deus chegou, o escravo se tornou governador, o prisioneiro se tornou líder, o esquecido foi exaltado. Isso mesmo acontece na sua vida. Seu vale não é o fim. Deus está usando-o para moldar você, para te preparar, para te levar a uma glória maior. Talvez hoje você sinta que não pode mais, que chegou ao seu limite. Mas quero te dizer algo. Se você continuar caminhando, sairá deste vale mais forte do que nunca. Deus não te trouxe aqui para te abandonar. Sua vara te protege, seu cajado te guia e ao final deste vale, a vitória. Feche os olhos por um momento. Imagine que você está no meio de um vale escuro.
sente medo, não sabe para onde ir, mas de repente você sente uma mão te segurando. É Deus. Ele não te deixou, está te guiando, te fortalecendo. O vale não foi feito para te destruir, mas para te mostrar que com ele sempre há saída. Então siga em frente, não temas porque Deus está contigo. A vitória está mais perto do que você imagina. Confie, porque mesmo que hoje você esteja no vale, Deus já está preparando sua saída. Número 10. Da dúvida à certeza. Duvidar é humano. Às vezes, por mais que queiramos confiar, nossa mente nos trai com perguntas sem resposta. E se não acontecer? E se Deus não ouvir? E se não for a sua vontade? A dúvida sussurra nos momentos de incerteza, quando as coisas não saem como esperamos, quando a espera se torna longa. Mas há algo mais forte que a dúvida: a fé. É, pois, a fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11. Observe bem as palavras deste versículo. Não diz que a fé é simplesmente esperar o melhor, nem ter pensamentos positivos. A fé é certeza, é convicção, é ter a segurança de que o que Deus prometeu se cumprirá, mesmo que neste momento você não veja nenhum sinal disso. Pense em Abraão. Deus lhe prometeu uma descendência incontável, mas os anos passavam e ele não via nenhum filho. Tudo na natureza dizia que era impossível. Sua idade, a idade de Sara, a lógica, a biologia, tudo estava contra ele. Mas Abraão acreditou, não porque tinha provas, mas porque tinha uma promessa. Isso é a fé. Não é ver primeiro e depois crer. É crer primeiro, mesmo que você não veja nada. Mas a realidade é que a dúvida é uma batalha constante, nos custa confiar no que não podemos ver. Queremos sinais, queremos garantias, queremos provas antes de dar um passo. Mas a fé não é caminhar quando você vê o caminho desimpedido. A fé é dar o passo mesmo que o caminho esteja coberto de névoa, sabendo que Deus está do outro lado. Muitas vezes, a dúvida e a fé lutam dentro de nós. Qual delas vence? Aquela que você alimenta mais. Se você alimenta a dúvida com medo, com pensamentos negativos, com ansiedade, a fé se enfraquece. Mas se você alimenta a fé com a palavra, com oração, com testemunhos, com lembranças do que Deus já fez em sua vida, então a fé cresce e a dúvida recua. Jesus disse em Mateus 17:20 que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. Você não precisa ter uma fé gigantesca, só precisa de uma fé real. Uma fé pequena, mas firme, é mais poderosa que a maior dúvida. Talvez hoje você se encontre em um ponto onde a incerteza está vencendo. Você se pergunta se Deus realmente cumprirá o que prometeu, se o que você tem esperado chegará algum dia. Mas quero te lembrar de algo. Deus nunca quebra suas promessas. Se Ele disse que fará, fará. Talvez não no tempo que você espera, talvez não da maneira que imagina, mas Ele fará. Feche os olhos por um momento. Pense naquela situação em que a dúvida tem prevalecido. Agora visualize que você coloca esse fardo nas mãos de Deus. Solte o medo, solte a incerteza. Deixe que a fé assuma o controle. A fé não significa que não haverá dificuldades. Não significa que você nunca sentirá medo. Significa que, apesar do medo, você continua crendo. Que mesmo que o panorama não mude de imediato, seu coração permanece firme. Deus não te pede que você tenha todas as respostas. Só te pede que confie. Que dê o primeiro passo, que creia sem ver, que continue avançando com a certeza de que Ele já está operando. Hoje é o dia para tomar uma decisão. Você vai continuar deixando que a dúvida te pare ou vai caminhar na certeza da fé? Porque mesmo que a dúvida sussurre, Deus continua falando e a sua voz diz: confie. Eu estou aqui. Minhas promessas são seguras. Eu não te falharei. Número 11. Renovação da mente. Sua mente é o campo de batalha, onde se ganham ou se perdem as maiores batalhas espirituais. O que você pensa, o que acredita e o que repete dentro de si determina o rumo da sua vida.
Se sua mente está cheia de pensamentos de medo, derrota e dúvida, você caminhará na insegurança. Mas, se sua mente for renovada pela verdade de Deus, você verá a vida com uma nova perspectiva, caminhará com segurança e experimentará sua vontade em tudo o que fizer. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Romanos 12:2. Deus nos chama a não nos conformarmos com os padrões de pensamento do mundo. E quais são esses padrões? Medo, ansiedade, comparação, autossuficiência, desânimo. O mundo nos ensina a depender das nossas forças, a nos preocuparmos com o amanhã, a duvidar da fidelidade de Deus. Mas Deus nos convida a uma transformação total, a uma renovação interior. Pense nisso, sua mente é como um jardim. Se você semear sementes de fé, esperança e verdade, colherá paz e bênção. Mas se permitir que as ervas daninhas da dúvida e do temor cresçam, esses pensamentos sufocarão sua fé e te impedirão de ver a mão de Deus operando. Mas aqui está a boa notícia. Você tem o poder de renovar sua mente. Deus te deu sua palavra como uma ferramenta para limpar, transformar e alinhar seus pensamentos com sua verdade. Cada vez que você decide substituir um pensamento negativo por uma promessa de Deus, sua mente se renova. Cada vez que rejeita a mentira de que você não pode e a substitui pela verdade de que tudo se pode em Cristo, você está experimentando a transformação que Romanos nos promete. Não é fácil. O inimigo sabe que se controlar sua mente, controla sua vida. Por isso, ele constantemente tentará bombardear você com pensamentos de derrota, de insuficiência, de desespero. Mas Deus te deu armas poderosas para lutar contra esses pensamentos e renovar sua maneira de pensar. A primeira arma é a palavra de Deus. Não há ferramenta mais eficaz para renovar a mente do que mergulhar na Escritura. Cada versículo é como um antídoto contra a negatividade do mundo. Se sua mente se sente cheia de ansiedade, declare Filipenses 4:6. Não se inquiete com nada. Antes, em toda ocasião, com oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus e deem graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A segunda arma é a oração. Conversar com Deus e entregar a Ele cada pensamento é um ato de fé que te ajuda a mudar sua mentalidade. Quando você ora, alinha sua mente com a mente de Cristo. Não só entrega suas preocupações, como também recebe dele direção, paz e uma nova forma de ver as coisas. A terceira arma é a gratidão. Quando você decide se concentrar no que é bom, no que Deus já fez, nas bênçãos que possui hoje, sua mente se renova. A gratidão substitui a reclamação, o medo e a ansiedade. Você não pode ter uma mente renovada se passar o dia reclamando ou se comparando com os outros. Mas, quando começa a ver tudo de um lugar de gratidão, sua vida muda. Talvez hoje você se sinta preso em um ciclo de pensamentos negativos. Talvez acorde todos os dias com dúvidas, com medo do futuro, com o peso das suas próprias inseguranças. Mas Deus te diz hoje, é hora de renovar sua mente. Não se conforme com os pensamentos deste mundo. Assuma o controle da sua mente e transforme-a com a verdade de minha palavra. Feche os olhos por um momento. Pense em uma mentira que o inimigo plantou em sua mente. Talvez tenha te dito que você não é suficiente, que não alcançará nada, que Deus se esqueceu de você. Agora, imagine que você pega essa mentira, a arranca pela raiz e, em seu lugar, semeia a verdade de Deus. A verdade de que você é amado, de que Deus tem um propósito, de que o plano dele para você é bom. Hoje é o dia de começar a renovar sua mente.
Pare de viver com pensamentos que te limitam e comece a pensar como Deus pensa de você. Encha sua mente com sua verdade e você verá como sua vida começará a se transformar de dentro para fora. Porque quando sua mente é renovada, sua vida jamais voltará a ser a mesma. Número 12. O poder da rendição. Render-se a Deus é um dos atos mais poderosos e transformadores que podemos experimentar. A verdadeira fortaleza não está em resistir com nossas próprias forças, mas em nos entregarmos completamente à sua vontade. A rendição não é um sinal de derrota, mas de confiança absoluta de que o seu plano é melhor do que o nosso. Mas por que nos custa tanto soltar o controle? Por que insistimos em carregar preocupações, batalhas e temores quando Deus nos chama a depositá-los nele? Santiago 4,7 nos dá uma chave clara. Submete-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Este trecho nos mostra um princípio fundamental. Render-se a Deus é o primeiro passo para vencer as lutas internas, para resistir à tentação e para experimentar a proximidade de sua presença. Muitas vezes, queremos lutar nossas batalhas sozinhos, mas a vitória começa quando reconhecemos que não podemos fazê-lo sem Ele. A rendição nos liberta do peso da autossuficiência. Nos ensinaram que ser forte significa não depender de ninguém, que devemos resolver tudo com nossas próprias forças. Mas Deus nos convida a viver de outra maneira, a depender de sua graça, a confiar em sua direção e a descansar em sua soberania. Render-se não significa ficar inativo, mas soltar a ansiedade, o medo e o desespero para que Deus assuma o controle. Ou seja, deixar de lutar com nossas forças e permitir que Ele lute por nós. Resistir ao inimigo é impossível sem a rendição. Se tentarmos vencer a tentação, a ansiedade ou a confusão com nossas próprias estratégias, fracassaremos. Mas, quando nos submetemos a Deus, recebemos sua fortaleza e então o inimigo não tem mais opção senão fugir. Não se trata de quanto lutamos, mas de quanto nos rendemos. A rendição nos conecta com o poder sobrenatural de Deus. É uma troca, nosso esgotamento pela sua força, nossa incerteza pela sua direção, nosso temor pela sua paz. Pense em um rio. A água não luta contra a corrente, mas flui com ela. Assim é a vida de alguém que se rende a Deus. Deixa de se desgastar tentando controlar o incontrolável e permite que Deus o conduza para onde precisa estar. Quantas vezes você já sentiu que estava remando contra a corrente, lutando contra situações que te superam, agarrando-se a planos que não funcionam? Talvez tenha chegado o momento de soltar o remo e confiar que Deus te levará à terra firme. Jesus é o maior exemplo de rendição. Em Getsêmani, poucas horas antes de sua crucificação, ele orou dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu. Mateus 26:39. Mesmo em seu sofrimento, Jesus confiou que a vontade de Deus era maior que o sofrimento do momento. Sua rendição nos concedeu a salvação, o acesso à vida eterna e nos ensinou o poder de confiar em Deus, mesmo em meio à dor. Como não nos render se sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita? Render-se a Deus não significa perder, mas ganhar. Ganhamos paz, pois deixamos de lutar contra o que não podemos controlar. Ganhamos clareza, pois a sua direção é melhor que a nossa confusão. Ganhamos força, pois em nossa fraqueza o seu poder se aperfeiçoa. Quando nos rendemos, não estamos renunciando às nossas bênçãos, mas abrindo nossas mãos para recebê-las. Hoje Deus está te chamando a se render, a deixar de tentar controlar tudo, a confiar que Ele tem um plano melhor para você. Que fardos você precisa soltar? Que temores têm te impedido de entregar tudo a Ele? Talvez seja o medo do futuro, a ansiedade por uma resposta que não chega, ou a dor de uma ferida que você continua carregando. Deus te diz hoje:
Entrega isso a mim. Confie em mim. Eu farei o que você não pode fazer. Feche os olhos por um momento. Imagine que você carrega em suas mãos uma caixa pesada, cheia de preocupações, medos e dúvidas. Agora, imagine que Jesus está à sua frente, com os braços estendidos, esperando que você o entregue. O que fará? Continuará carregando ou o entregará a Ele? Hoje é o dia de soltar. Deixe que Deus tome o controle. A rendição é a chave que abre a porta para uma vida de paz, segurança e propósito. Quando você se rende a Deus, você não perde nada, mas ganha tudo. Número 13. Mais que vencedores. A vida está cheia de desafios, momentos em que sentimos que a batalha é grande demais, que as forças se esgotam e que o inimigo parece ganhar terreno. Mas hoje Deus te diz: você não só vencerá, como é mais que vencedor. Não porque você seja forte por si mesmo, mas porque o seu amor e poder estão em você. Romanos 8:37 nos lembra dessa verdade poderosa. Antes, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não se trata de se você tem ou não a capacidade de ganhar a batalha, mas de quem está lutando com você. Deus já garantiu a vitória. Mas o que significa realmente ser mais que vencedor? Não é apenas superar um obstáculo ou ganhar uma luta, mas sair transformado, fortalecido e com um testemunho de fé que inspira outros. Não é só chegar à meta, mas chegar com uma nova mentalidade, com uma fé maior, com um coração renovado. A vitória em Cristo não é circunstancial. Não depende de você se sentir forte ou fraco hoje, se as coisas vão bem ou se você enfrenta problemas. A vitória em Cristo é uma verdade constante, uma promessa firme. Quando sua identidade está nele, não há adversidade que possa te derrotar, pois o seu amor te sustenta e a sua graça te impulsiona. Pense nisso por um momento. Situações difíceis podem te fazer duvidar, podem te fazer sentir que você está perdendo. Mas Deus não mede a vitória pelo que você vê neste momento, mas pelo que Ele está fazendo em você através da prova. Cada batalha que você enfrenta está moldando seu caráter, fortalecendo você, preparando-o para coisas maiores. Os problemas não são o fim da história. Cada luta tem um propósito, e cada obstáculo é uma oportunidade para crescer e confiar mais em Deus. Se hoje você se sente em meio a uma tempestade, lembre-se disso. As tempestades não duram para sempre, mas o que Deus faz em você através delas, sim. Jesus venceu o mundo, e se Ele venceu, você também vencerá. Ele derrotou a morte, venceu o pecado, quebrou as correntes da opressão. E agora, esse mesmo poder que levantou Jesus do túmulo vive em você. Não há adversidade que possa te destruir, porque o seu amor te tornou mais forte do que você imagina. Ser mais que vencedor significa que mesmo na dor, você pode encontrar propósito. Que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está operando. Que quando outros veem derrota, você pode ver um testemunho em construção. Você não é mais que vencedor porque tudo em sua vida seja fácil, mas porque, em meio ao difícil, Deus continua sendo fiel. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha que parece impossível. Talvez o medo, a dúvida ou a incerteza tenham tentado te fazer acreditar que você não pode. Mas a verdade é esta: Deus já te deu a vitória. Não porque você veja isso agora, mas porque a sua palavra o promete. Não porque você sinta que pode, mas porque Ele já lutou por você. Quando os pensamentos de derrota vierem, quando o inimigo tentar te fazer duvidar de sua identidade em Cristo, lembre-se disso. Você é mais que vencedor. Não por seus méritos, mas porque Jesus te amou primeiro. Porque o seu amor não falha, porque a sua graça é suficiente, porque o seu poder é maior do que qualquer adversidade. Feche os olhos por um momento. Imagine que você está em um campo de batalha. Você se sente exausto, as forças parecem escassas, mas então você vê uma luz diante de você
E nessa luz está Jesus, estendendo a sua mão e te dizendo: você não luta sozinho, eu já venci por você. Hoje Deus te lembra, você não é um derrotado, você não é alguém que luta em vão. Você é mais que vencedor. Sua história não termina na batalha, mas na vitória que já foi conquistada para você. Erga a cabeça, não desista, continue avançando. A vitória não é um destino, é sua identidade em Cristo. E quando tudo parecer escuro, lembre-se, o amor de Deus é a sua garantia, e em seu amor você sempre será mais que vencedor. Número 14. As promessas cumpridas. As promessas de Deus são seguras. Não há palavra que tenha saído de sua boca que volte vazia. Ele não mente, não muda de ideia e não se esquece do que disse. Embora às vezes a espera nos pareça longa e as circunstâncias nos façam duvidar, sua fidelidade permanece firme. Ele cumpre cada promessa no momento exato. 2 Coríntios 1:20 nos diz: porque todas as promessas de Deus são sim, e nele amém, por meio de nós, para a glória de Deus. Isso significa que em Cristo, cada palavra dada por Deus encontra seu cumprimento. Se Ele o disse, Ele o fará. Seu amor e fidelidade garantem que cada promessa se tornará realidade, não importando quanto tempo leve. Mas aqui está o desafio: a espera. Muitas vezes, queremos que Deus atue imediatamente. Queremos a resposta hoje, a bênção agora, a porta aberta neste exato instante. E quando não vemos o cumprimento imediato, surgem as perguntas: será que Deus se esqueceu de mim? Será que sua promessa não se cumprirá? Será que eu entendi mal? Mas Deus não opera de acordo com o nosso calendário. Seu tempo é perfeito e sua obra é precisa. Cada promessa tem um processo, e nesse processo Ele nos molda, fortalece e nos ensina a confiar mais nele. Olhe para a vida de Abraão. Deus lhe prometeu que seria pai de multidões, mas passaram anos antes de que Isaque nascesse. Durante esse tempo, Abraão teve que aprender a confiar, a esperar, a crer, embora a realidade lhe dissesse o contrário. Mas a promessa se cumpriu, porque Deus é fiel. Pense em José. Deus lhe deu um sonho de grandeza, mas antes de ver a promessa cumprida, ele passou pela traição, pela escravidão e pela prisão. A simples aparência era de que tudo estava contra ele. Mas Deus estava preparando o caminho, e no tempo perfeito, a promessa se tornou realidade. Assim é como Deus opera. Suas promessas não só trazem bênção, mas também preparam nosso coração para recebê-las. Na espera, Ele nos forma, nos purifica, nos ensina a depender dEle e não de nossas próprias forças. Se Deus te prometeu algo, não duvide. Não permita que a espera faça você perder a fé. Ele não se esqueceu do que te disse. Se hoje você não vê a resposta, se parece que nada muda, lembre-se, Deus continua operando. Suas promessas não expiram, não falham, não dependem das circunstâncias. Elas se cumprem porque Ele é Deus. Quando você sentir que a dúvida bate à sua porta, lembre-se dos momentos em que Deus já foi fiel em sua vida. Recorde como Ele cumpriu outras promessas, como te sustentou no passado. Se Ele o fez antes, o fará novamente. Sua fidelidade é eterna. Feche os olhos por um momento. Imagine um lindo amanhecer. A noite foi longa, escura e difícil, mas a luz começa a dissipar as sombras. Assim é a fidelidade de Deus. Mesmo quando a noite parece interminável, o sol sempre volta a nascer. Assim é sua promessa. Ela sempre chega no tempo perfeito. Hoje Deus te diz: não temas, eu sou fiel. O que prometi, cumprirei. Confie, espere e não solte minha mão, porque minha palavra se cumprirá em sua vida. Você não está sozinho na espera. Deus está contigo, preparando o caminho, alinhando cada detalhe.
E quando sua promessa se realizar, você entenderá que todo o processo tinha um propósito. Sua fé se fortalecerá, seu testemunho será maior e seu coração estará mais confiante na fidelidade de Deus. Erga o olhar, continue crendo, porque em Cristo todas as promessas de Deus são sim e amém. E o que ele disse sobre a sua vida se cumprirá. Número 15. Sua história de vitória. Cada história de fé é uma história de vitória. Cada processo, cada batalha, cada oração respondida, cada transformação interior é a prova de que Deus está operando em sua vida. Não importa o quão longe você sinta que está, não importa quantos obstáculos você tenha enfrentado. Se Deus começou uma obra em você, Ele a levará à perfeição. Filipenses 1:6 diz: Estou convencido disso. Aquele que começou tão boa obra em vocês, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo é uma promessa poderosa. Deus não deixa as coisas pela metade. Ele não abandona o que começou. A obra dele em você não é um projeto inacabado. É um processo que continua avançando, mesmo quando às vezes você não consegue ver. Mas, sejamos sinceros, às vezes duvidamos. Passamos por períodos em que parece que nada muda, em que sentimos que não avançamos, em que as circunstâncias nos fazem questionar se realmente estamos no caminho certo. Mas a fé não se baseia no que vemos, mas no que Deus prometeu. E Ele prometeu que sua obra em sua vida não vai parar. Olhe para trás por um momento. Quantas vezes Deus te sustentou quando você acreditava que não podia mais? Quantas vezes Ele abriu uma porta quando você pensou que tudo estava fechado? Quantas vezes te levantou quando você caiu? Essas são as provas de que sua obra continua em movimento. Sua história de vitória não é apenas o final do processo, é todo o caminho percorrido. Cada pequeno passo, cada lição aprendida, cada batalha vencida faz parte do testemunho do que Deus fez em você. E o mais surpreendente é que Deus não só quer transformar sua vida, mas também usar sua história para inspirar outros. Não guarde em silêncio o que Deus fez por você. Cada testemunho tem poder. Cada pessoa que experimentou a graça de Deus tem uma mensagem que pode mudar a vida de alguém. Talvez você não veja isso agora, mas sua história pode ser a resposta à oração de outra pessoa. Imagine uma lâmpada acesa em meio à escuridão. Essa luz não se esconde, não se apaga, mas ilumina o caminho de outros. Assim é o seu testemunho. Deus fez coisas em sua vida que podem iluminar a fé de alguém que hoje está na escuridão. Hoje quero te convidar a abraçar sua história. Não importa se você sente que ainda não chegou ao final do processo. Não importa se você ainda está a caminho da sua vitória. A obra de Deus em você é contínua, e cada passo que você dá é uma prova da fidelidade dele. Feche os olhos por um momento. Pense em um momento da sua vida em que Deus te surpreendeu, em que Ele te sustentou, em que respondeu sua oração, em que você sentiu sua presença de forma inegável. Essa é a prova de que Ele continua operando. Deus te diz hoje: confie no que estou fazendo em você. Não duvide da minha obra. Não se compare com os outros. Não pense que você está estagnado. Eu estou te moldando, te preparando, te aperfeiçoando. O que comecei em você, terminarei. Erga a cabeça. Caminhe com confiança, porque sua história ainda não terminou, mas já é uma história de vitória. E o melhor ainda está por vir. Você percorreu esse caminho passo a passo, sessão por sessão, descobrindo o poder da fé, da rendição e da confiança absoluta em Deus. Talvez você tenha chegado aqui com dúvidas, com fardos pesados, com perguntas sem resposta. Mas agora quero te lembrar de algo essencial. Deus já venceu a sua batalha. Não importa o quão impossível pareça a situação que você enfrenta. Não importa quanto tempo você tenha esperado.
O Deus que abriu mares, que derrubou muros, que ressuscitou mortos, é o mesmo Deus que está operando em sua vida agora mesmo. Você não está sozinho nesse processo. Cada espera, cada lágrima, cada oração foi vista por Deus. E o plano dele para você é perfeito. Mesmo que você não entenda o como, nem o quando, pode ter certeza de que a fidelidade dele nunca falha. Agora é o seu momento de agir. Não permita que o medo, a ansiedade ou a dúvida paralisem a sua fé. Dê um passo de confiança e entregue tudo a Deus. Para selar essa mensagem no seu coração, quero que declare em voz alta: Senhor, confio em Ti. Sei que a minha história já tem um final de vitória. Embora eu ainda não o veja, sei que Tu já estás operando. Que essa declaração seja o selo da sua confiança em Deus, a força que te sustente na espera e a certeza de que o melhor ainda está por vir. Agora, viva com a convicção de que Deus já está escrevendo a sua história de vitória. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.